Bom dia! Bom dia, estamos bem? Felizes para essa nova semana? Sim. E o fim de semana foi usado para dar uma estudadinha? Foi, muito que bom, muito que bom. Então valeu a puxada de orelha antes, né? Essa semana, vocês vão perceber que a aula vai ser um ritmo bem mais tranquilo, tá? Bem mais tranquilo. A aula de hoje, inclusive, já vai ser bem mais tranquila, tá bom? Isso tem um intuito. O intuito foi dar uma acelerada na teoria, para que agora a gente possa fazer mais exercícios juntos, tá? Esse foi o intuito. Então, nessa semana, a gente vai ter hoje um pouco mais de aplicação, né? Hoje é a parte de aplicação, na verdade. E na aula de quarta-feira eu vou dar um amarradão em tudo que a gente sabe de derivadas até o momento. Então vai descer exercício, tá? Quarta-feira vai ser exercício. Vou pegar exercício de aplicação, exercícios de livros diferentes. E vocês venham também com demandas. Eu não vou responder exercícios da lista de exercício de vocês, tá? Isso é para vocês verem com os monitores. Mas exercícios outros para praticar, a gente vai fazer isso, tá bom? Então, hoje a gente fecha, quer dizer, hoje é a parte de aplicação de todo esse universo que a gente viu até o momento. E aí, na quarta-feira, a gente amarra fazendo exercício e sexta-feira, de novo, tem exercício com os monitores, tá? A dinâmica de sexta-feira foi legal? Foi legal? Muito que bom. Deu para fazer bastante exercício com os monitores? Eu não consegui vir para cá, mas, enfim, eu soube como é que estava acontecendo, tá? E é isso, é para ser uma dinâmica entre vocês e os monitores mesmos, tá? Alguns avisos importantes, só para dizer que eu não falei das flores. Também, mais do que isso, a lista de exercício de vocês é para submeter na quinta-feira. Estão todos e todas lembrados disso? Sim? Então tá bom. Temos também aberto estava aberto desde de domingo, mas hoje eu vou comentar um pouquinho mais com vocês, aquela atividade que eu disse que é chamado de estudo dirigido e prática de exercícios. Lembra disso? Que eu falei que a atividade no Moodle que vocês têm que executar? Lembra disso? Essa atividade, ela corresponde às semanas anteriores a essa. Então, vocês podem executar, por exemplo, hoje. Chega lá em casa, já dá uma executada, já fecha essa Gestalt e começa essa semana, sacou? Ela sempre vai ser da semana anterior, sempre vai ser, porque a ideia é que fixe mesmo o que vocês estão vendo. É para fixar, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês no Moodle onde é que está isso, como é que vocês acessam isso, tá bem? Temos pessoas nas salas auxiliares? Bom dia, meu povo! Na sala 8, bom dia. E na sala 13 temos? Muito bom dia, pessoas. E aqui no auditório, hoje temos câmera aqui. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Hoje o tema é derivação implícita. Antes disso, vou mostrar para vocês o estudo dirigido, como é que vocês executam, tá bom? Onde que está. E isso. Vem comigo aqui no computador, por favor. Eu já estou no Moodle, e aí fica aqui a chamada de atenção. Quem ainda não está no Moodle, por favor, manda um e-mail para o projeto, projetonewton.fpa@gmail.com, tá bom? Vocês precisam do acesso ao Moodle para executar essa atividade, tá? Então tá, eu estou logada como se fosse vocês, eu estou como aluninho. Aí eu venho aqui nesse banner bem grande, que é o correspondente a esse módulo que nós estamos, a esse ciclo de atividades, clica nele. Aí você já tem as notas dos professores, que está disponível desde a semana passada, prática de exercícios, que é aquela lista da monitoria para vocês exercitarem, e aqui vem estudo dirigido e prática de exercícios. Clica nela. Quando vocês clicarem nela, eu não tenho muita certeza se é assim que vai aparecer. Mas vai aparecer uma tarefa no Moodle para vocês executarem. Aí vocês leem o que está falando. Aqui eu explico direitinho o que significa essa atividade. E aí, para não compartilhar mais isso aqui, que eu não sei se é exatamente isso que eles veem, mas para comentar com vocês o que é.
eu faço o seguinte, eu conto o que vai ser, aí eu faço com que vocês leiam algumas coisas. Fazer alguma revisão de textos, eu indico alguns materiais, aí vocês dão uma estudada. Aí vem um exercício, alguns exercícios que é chamado de teste de nivelamento. Você tem que marcar xizinho neles, tá? Você lê, resolve a parte, marca xizinho e vai. A depender da nota que você tira nesse exercício, você pode ir tanto para a atividade de aprofundamento ou para a atividade de revisão, tá? Eu não estou interessada na nota que você tira ao final dessas atividades. Como eu disse para vocês 95 milhões de vezes, eu preciso que vocês executem essa atividade, tá? Mas a critério de aprofundamento ou de revisão, você vai para um lado ou vai para o outro. Tá bem? Então, não fiquem chateados caso alguém faça o revisão e não o aprofundamento. Tá tudo bem. A ideia aqui é exercitar. Ok? Então, lá vai ter exercícios de pré-cálculo, alguns, e vai ter exercícios de taxas de variação e reta tangente, que foi a nossa semana passada, né? O próximo vai ter regrinhas de derivação, derivação implícita e alguns teoreminhas, que é o que a gente vai ver na semana que vem. Fechando essa semana que vem a gente já vai começar a ver as técnicas e os resultados que são importantes para que a gente aprenda a fazer gráfico de função, tá bom? Então, é muito importante que essa semana vocês exercitem muito derivadas de função, todas, quaisquer, tá bem? Esteja muito claro e muito maduro isso. Vamos voltar para cá? Tá. Alguns avisos. Já falei, então, do estudo dirigido, já falei do Moodle. A monitoria essa semana não vai funcionar na segunda e na terça, hoje e amanhã, mas vai funcionar na quarta e na quinta, tá bom? Então, tá bem. Então, estamos todos avisados. Então, estamos. Bom, antes de ir para o videozinho, aqui no quadro 2, eu vou introduzir para vocês o que é esse conceito que é derivação implícita, né? Que universo é isso? Vamos pensar o seguinte, a gente sabe derivar funções, não sabe? Funções. Mas vocês se lembram lá do pré-cálculo que um troço assim, você está lá no R2, um troço assim não é um gráfico de uma função, não é isso? Mas é uma curva, concordam comigo? Então, do mesmo jeito que a gente fala de reta tangente a gráficos, a gente pode falar de reta tangente a curvas, não pode? É esse o passinho. E aí, eu vou introduzir aqui uma notação para vocês. Nessa curva, por exemplo, eu falo bastante dessa curva aqui no vídeo, que é a circunferência centrada na origem de raio, sei lá, 3. A equação dela é x² mais y² igual a 9, não é isso? Centro 0, 0, raio 3, r², ok. Essa aqui é a equação dessa circunferência. Como eu vou olhar para a inclinação da reta tangente, ou seja, eu estou atrás da derivada dessa curva em alguns pontos, ok? Eu preciso ter uma variável em função da outra, porque eu sei derivar, por exemplo, essa curva, né? Y igual a 1f de x, eu sei derivar em relação a x, não sei? E eu sei derivar também se tiver em função de y, né? Eu sei derivar também isso aqui. E como que a gente pode escrever esse camarada aqui? A gente tem uma notação para isso, que é o seguinte, Q de xy igual a 0. Por quê? Pensa, por exemplo, f de x igual a x². Se eu chamar y de f de x, isso daqui fica como? Y igual a x², não é isso? Sim? Sim. Se eu jogar as duas variáveis para um lado só, isso aqui me resulta y igual menos x² igual a 0, não é? É uma equação nas variáveis x e y dando 0, não é isso? Que é o jeito que a gente denota isso. É uma equação nas variáveis x e y dando 0, ok?
Algumas equações a gente consegue colocar y como sendo função de x ou x como sendo função de y, sem perder informações do gráfico, tá? Algumas equações a gente não consegue, como essa. Se eu coloco x em função de y ou y em função de x, vai ter um mais ou menos raiz, não vai? Sim? O mais quer dizer a parte de cima do gráfico e o menos quer dizer a parte de baixo do gráfico. Então, eu não consigo voltar para a curva original quebrando a função dessa maneira, porque isso aqui não é uma função, é uma equação, tá bom? Então, são esses objetos que eu vou comentar agora no vídeo, tá? Uma equação que envolve x e y. Se eu não consigo isolar uma variável em função da outra, eu vou cair nesse caso, tá? E isso daqui, como é que a gente deriva? Porque a gente quer achar a equação da reta tangente. Então, como é que eu acho a derivada disso? Eu faço uma variável em função da outra. Escolho uma e faço uma em função da outra, ok? E aí eu acho a derivada e aí eu consigo achar a equação da reta tangente. Tá claro? Vou passar o videozinho para vocês. Mas eu queria fazer essa motivação antes. Quando eu puder. Bom vídeo. Olá, pessoal. Neste vídeo, falaremos sobre derivação implícita, que é mais uma aplicação da regra da cadeia. Bom, imaginem a seguinte situação. Temos uma equação envolvendo variáveis x e y. Essa equação, no plano, nos produz como gráfico uma curva. Quando temos uma variável dependendo da outra de maneira explícita, temos uma função dependendo de x, por exemplo. Ou seja, se nessa equação conseguirmos colocar uma variável explicitamente em função da outra, essa equação descreve a curva de uma função em R2. E, neste caso, sabemos calcular a taxa de variação de x em função de y, por exemplo, ou, equivalentemente, a inclinação da reta tangente à curva em pontos dados. Existem casos em que, dada uma equação envolvendo variáveis x e y, não conseguimos isolar uma variável em função da outra. Mas isso não significa que, graficamente, essas curvas não tenham reta tangente. É exatamente neste momento em que entra a derivação implícita. Então, derivação implícita é derivar uma variável em função da outra em uma equação na qual não seja possível deixar as variáveis de maneira explícita. Para fazer esse tipo de derivação, devemos fixar uma variável em função da outra. Por exemplo, y como sendo y de x, ou x como sendo x de y. E assim, derivar a equação em relação a x ou a y, para encontrarmos a taxa de variação de y em função de x, em um ponto x igual a A, ou a taxa de variação de x em função de y em um ponto y igual a b, respectivamente. Um exemplo clássico de curvas que não podem ser descritas como função é a circunferência centrada na origem de raio 1. A equação que descreve esta circunferência é x² mais y² igual a 1. Sabemos que a circunferência não é uma função, pois não satisfaz a regra da reta vertical. Ou seja, qualquer reta vertical corta a circunferência em dois pontos distintos. O efeito que isso produz no gráfico da curva é que, quando tentamos isolar y em função de x, por exemplo, obtemos duas novas curvas que são função. Uma com y em função de x para y positivo e outra também com y em função de x com y negativo. Mas, como mencionamos anteriormente, quando tivermos uma equação que envolva x e y, o gráfico produzido por essa equação em R2 é uma curva,
E para calcular a inclinação da reta tangente a qualquer ponto desta curva, devemos fixar uma variável em função da outra. Para ilustrar o que deve ser feito, vamos calcular dy dx e depois dx dy. Considerando uma equação da circunferência, y como função de x, vamos derivar dos dois lados em relação a x, que é a variável em questão. Onde tivermos y, podemos substituir por y de x para facilitar. Como a derivada da soma é a soma das derivadas, podemos separar o lado esquerdo. Agora, a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. E a derivada de y de x ao quadrado em relação a x é uma regrinha da cadeia. Ou seja, a derivada da de fora, que é o quadrado de y, vezes a derivada da de dentro, que é dy dx. No outro lado da equação, temos a derivada de uma constante, que é zero. Portanto, dy dx é menos x sobre y. Vamos fazer o mesmo quando x é uma função de y, considerando ainda a equação da circunferência. Derivando em relação a y os dois lados da equação, lembre-se que, no lugar de x, podemos escrever x de y. Do lado esquerdo, temos que a derivada de x de y ao quadrado em relação a y é, novamente, pela regra da cadeia, a derivada da de fora, que é 2 vezes x de y, vezes a derivada da de dentro, que é dx dy. Somando com a derivada de y ao quadrado em relação a y, que é 2 vezes y. E do lado direito, obtemos zero, que é a derivada de constante. Portanto, obtemos dx dy é menos y sobre x. A mensagem final para a derivação implícita é sabermos qual variável está em função de qual, para podermos executar as derivações e, assim, obtermos as taxas de variação procuradas. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Pronto. Ficou melhor? Fazendo exercíciozinhos assim fica melhor, né? Pegar na prática. Bom, vamos lá. Vamos lá para o quadro 1, que eu passei de novo todas as regrinhas para a gente recapitular, para ficar coisa absolutamente natural para a gente, tá? Então, vamos lá. Derivada de função potência, como é que é? Dá o tombo e subtrai 1 no expoente, né? Desce o expoente e subtrai 1 lá em cima. Lembrando que função potência, a base é uma variável e o expoente é um número, tá? Da função seno, cosseno. Da função cosseno, menos o seno. A gente viu ainda na aula passada a derivada da tangente, né? Que a tangente é o seno sobre cosseno. Então, usando regrinhas de derivação, qual que é a derivada da tangente? Derivada da tangente? Secante ao quadrado. Secante ao quadrado. Derivada da secante é só derivar 1 sobre cosseno, não é isso? Como é que você deriva 1 sobre cosseno? Derivada do primeiro vezes o segundo, 0. Menos o primeiro vezes a derivada do segundo, derivada do cosseno, menos seno, que aquele menos vira mais. Sobre o de baixo ao quadrado. Aqui, se eu quebrar esse cosseno em 2 cossenos, vai ficar seno sobre cosseno vezes cosseno. Seno vezes cosseno. Seno sobre cosseno dá tangente. 1 sobre cosseno dá secante. Tem lá nas notas, eu estou fazendo rápido, mas tem lá nas notas, tá? Então, a derivada da secante, tangente vezes secante.
Ok. Tem lá nas notas direitinho. Só para a gente ir aumentando a nossa tabelinha, que agora a nossa tabelinha já está mais incorporada, né? Se eu tenho uma função que depende de y, e essa função y, ela é a exponencial com a base no número e, ou seja, derivada de e elevado a y em y é exatamente e elevado a y. Por que eu fiz isso? Porque não é só em x, né? Vocês vão perceber que a aula de hoje que pode ser qualquer variável. É a derivada de uma função que depende dessa variável. A função depende de qual variável? Essa perguntinha que tem que estar na nossa cabeça. A função, para aquilo se tornar função, tem que ser relacionado a alguma variável. Qual é a variável em questão? Se a variável aqui é y, a sua derivada vai ter que ser em y. Se a variável aqui for estrela, a sua derivada vai ter que ser em relação à função estrela. Entende? A roupagem da variável, para a gente, tem que estar muito clara qual que é. Mas se mudar a variável, não muda a técnica. Tá bem? Não é porque você aprendeu a fazer com x que você não sabe fazer com y. Tá? Beleza. A função logaritmo na base e de x. Né? Na base e, que é o ln de x. Pus isso aqui só por um purismo, mas a derivada dele é sempre 1 sobre o argumento, né? Se esse argumento ainda for uma função, a gente vai ter que usar alguma técnica para poder resolver isso. Mas caso contrário, se for só ln de x, é 1 sobre x. Beleza? Beleza. Se eu tenho duas funções deriváveis, eu posso falar da derivada da soma, da derivada da diferença. Derivada da soma e da diferença é só calcula a derivada de cada uma dessas funções e soma ou subtrai as suas imagens via função derivada. Se você tem uma constante vezes uma função, como que você deriva isso? Você deixa a constante quietinha e foca só na função, na derivada da função. Ok? Derivada do produto, e aí é muito importante, isso aqui é só um pontinho, tá? Derivada da função produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Se eu trocar de ordem aqui ou nos produtos, não interfere em nada, porque isso tudo é comutativo, tanto na soma quanto no produto, ok? Então, escolha a sua maneira mais fácil de recordar. Derivada do quociente, derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Prefere alterar essa ordem aqui? Pode alterar, não tem problema, mas você só pode alterar no produto, tá? Na soma aqui não é comutativo por causa desse menos, ok? Vai interferir. E por fim, que foi a última técnicazinha que a gente viu na aula passada, é a derivada quando eu tenho uma função composta por duas outras funções, né? É a última operação que faltava para a gente, tá? Derivada da composta é ou a derivada da de dentro vezes a derivada da de fora avaliada na de dentro, ou a derivada da de fora avaliada na de dentro vezes a derivada da de dentro. Tanto faz como tanto fez. Nesse ponto aqui, o que é importante ficar claro é que vocês entendam quem é a função que está mais de fora e quem é a função que está mais adentro, ok? Podemos ter, inclusive, várias funções compostas, tá bom? E aí a gente tem vários exercícios. O primeiro exercício da lista de exercícios de vocês, se não me engano, é algo desse estilo, né? Identificar a função composta por quais funções. Tem isso? Sim? Tá. Então, exatamente por causa dessa regrinha, tá? E aí vamos voltar então no exercício de agora. Até aqui, eu colocava então uma função, né? Era sempre uma função. Função em alguma variável, função em alguma variável. E aí, como é função, por exemplo, eu posso fazer então f de x igual a y, né? Certo? Como vocês acabaram de ver comigo antes do vídeo, eu consigo isolar uma em função da outra, né? Quer dizer, aqui já está isolado. Eu consigo colocar y como sendo uma função que depende de x. Por exemplo, se y é igual a x ao quadrado, eu consigo escrever isso aqui numa forma de equação, né?
y menos x ao quadrado igual a 0. Ok? Quem está em função de quem, sem perder informações do gráfico, y é uma função que depende de x, não é isso? Então, eu consigo isolar y como sendo uma função que depende de x. E aí tem uma outra notação que a gente pode usar para isso. A gente pode dizer que y é um y de x. Que y é uma função que depende de x. Concordam comigo? Para cada x, eu vou ter um y diferente. Não é isso? Então, além de escrever y como sendo um f de x, esse f aqui eu posso chamar como sendo um y de x. Só questão de notação, tá? Só para a coisa ficar um pouquinho mais fluida, tá bem? Então, aí eu te dou uma equação. Te dou uma equação que depende de variáveis x e y, ok? Se eu conseguir colocar o x como sendo uma função que depende de y, é natural eu derivar essa equação em relação a y, né? Que a variável em questão aqui é o y, concordam comigo? E aí a gente tem essa formulinha meio feia, mas deixa quieto, tá? Isso aqui foi só para mostrar que eu consigo derivar se eu coloco uma em função da outra. Se eu coloco o y como sendo um y de x, eu também consigo derivar em relação a x. E aí fica essa derivada. Não quero que vocês absorvam nem decorem nada disso. Só para mostrar que, quando você deriva em relação a uma variável, você vai ter uma cara de derivada. Quando você deriva em relação a outra variável, você vai ter outra cara de derivada. Então, naturalmente, isso aqui a gente percebe que depende da dependência das variáveis, tá? Quem que está dependendo de quem, ok? Vamos para o quadro 3, que eu separei um monte de exercícios, é aquela dinâmica clássica. A gente vai fazendo exercícios juntos e fazendo check neles, tá bem? Então, tá bom. Então, primeiro eu te dou uma equação que depende de x e y. Te peço quem é a derivada de y em relação a x, quem é a derivada de x em relação a y. Depois eu te dou uma curva chamada fólico de Descartes. Tem lá no livro de vocês um exercício cheio de curvas. Ele te dá o ponto e pede a reta tangente e a reta secante. Reta tangente e a reta normal, tá? E aí eu peço quem é a derivada da função em relação a x. Eu olho o y como sendo um y de x. A variável em questão é x. Aí eu te dou uma curva, que no caso é a circunferência. Te peço a equação da reta tangente e da reta normal da curva em um ponto, tá? Lembrando que reta depende do ponto, né? Depende diretamente do ponto. Então, se eu quero uma reta, eu te dou o ponto também qual que eu quero, tá? E, por fim, te dou uma outra equação e eu quero a segunda derivada se eu olhar y como sendo uma função que depende de x, eu quero a segunda derivada de y em relação a x. Tá bem? Tá bem. Para finalizar nossa aula, a gente vai falar de uma aplicação em exercícios, né, chamado taxas relacionadas. E aí eu vou pegar três exemplos que tem lá nas notas dos professores e a gente vai resolver eles juntos. A dificuldade maior de vocês, eu já antecipo vocês, de taxas relacionadas, não é a matemática, é o português. Tá bom? Então, vamos fazer o primeiro? Alguma dúvida, algum comentário até esse momento? Ou a gente começa fazendo exercício porque não dá nem para fazer pergunta ainda? Não dá nem para fazer pergunta ainda, né? Então, vamos fazer esse primeiro. Enquanto vocês ficam pensando aí nele um cadinho, vou apagar aqui o quadro 1. Primeiro exercício, eu te dou a equação 3x ao quadrado mais 6y mais 2x mais igual a 6. E eu te peço y' de x e x' de y. Vem comigo? Primeira coisa, essa equação, eu consigo colocar alguma variável em função de alguma variável?
Consigo, né? Consigo colocar y como sendo uma função que depende de x, não é isso? Naturalmente. Depois eu vou mostrar para vocês que vocês não precisam fazer isso, tá? Mas vamos fazer primeiro, e aí depois a gente vê como é que fica. Então tá, então eu consigo fazer y como sendo uma função que depende de x, certo? Então deixa 6y de cá e joga todo mundo para o lado de lá. Na verdade, seria somar pelo inverso, mas eu não vou ficar com essas firuladas, não. Tá bom. Então, eu consigo escrever y como sendo, se eu dividir todo mundo por 6, vai sobrar 1 menos 1/3 de x menos 1 sobre 2 de x ao quadrado, não é isso? Todo mundo está comigo? Tá. Então, esse y, na verdade, ele virou um y de x. Não é isso? A minha variável, então, em questão é x. Então, eu vou derivar agora dos dois lados em relação a x. Bom, se o y é um y de x, onde eu tenho y, eu vou colocar y de x, tá? Y de x igual, vou derivar em relação a x, todo mundo que sobra. 1 menos 1/3 de x menos meio de x ao quadrado. Ok. Derivada em relação a x de y de x é y' de x, não é isso? Mesma coisa. Que é o mesmo que dy dx em x, que é tudo a mesma coisa. Essa notação aqui, de certa maneira, ela fica um pouquinho mais limpa, né? Então, eu vou sempre preferir usá-la, tá? Nesse contexto. Ok, mas poderia ser a outra também, a mesma coisa. Beleza. Derivada da soma, soma das derivadas. Não vou fazer esse passo, tá? Derivada de constante, 0. Derivada de menos 1/3 de x, esse menos 1/3 fica quietinho, né? Não faço nada com ele. Derivada de x, em relação a x, 1. Deixa esse meio quietinho. Derivada de x ao quadrado em relação a x, 2x. Esse 2 aqui está multiplicando, dividindo, o Beijão falou. Esse 1/3, então, derivada em relação a x, de y de x, sobrou menos 1/3 menos x. Ok? Ok. Agora, você precisou isolar para resolver isso. Percebam que a gente não precisa fazer esse passo, tá? Vou fazer no outro quadro. Então, vem cá. A equação é 3x ao quadrado mais 6y mais 2x igual a 6, ok? E eu ainda estou verificando quem é y' de x, né? Então, vem comigo. Se eu quero y' de x, eu tenho que y vai ser uma função que depende de x. Então, onde eu tenho y, eu vou colocar y de x, porque x é a minha variável, tá bom? Então, tá. Então, eu tenho 3x ao quadrado mais 6 vezes y de x mais 2x igual a 6. Aplica a diferencial dos dois lados em relação a x. Diferencial em relação a x de 3x ao quadrado mais 6 vezes y de x mais 2x igual a derivada em relação a x de 6. Essa história de saber quem que é a derivada é só por um motivo. Vem cá comigo. Se eu tenho a seguinte função. Deixa eu ver. Isso. Se y é igual a... Se o y é um y de x... Deixa eu ver. Ok.
Deixa eu fazer f de y igual a x. Qual é a derivada dessa função? Se a minha variável é y, qual é a derivada de x em relação a y? O x, nesse caso aqui, vai funcionar como uma função constante em relação a y. A função não depende de y? Sim? Então, quem é a derivada em relação a y de uma constante? É zero. Sacaram a sutileza? Sacaram a sutileza? Agora, se eu te perguntasse y vezes x, o x aqui funciona como constante, né? Então, quem seria a derivada dessa função aí em relação a y? X, né? Entendeu? Nesse caso aqui, o x funciona como sendo uma constante em relação à variável que é y. A gente vai usar esse raciocínio para derivar aqui, tá? Então, vamos lá. Derivada de 3x² em relação a x. 6x. Derivada de 6 vezes y de x em relação a x. Copia o 6. Qual é a derivada de y de x em relação a x? Y' de x, né? Mais. Derivada de 2x em relação a x. Copio o 2, derivo o x, que é 1. Isso aqui é igual a derivada de constante, 0. Essa equação aqui eu consigo dividir por 2, dos dois lados, né? Então, sobra o quê? 3x mais 3y' de x mais 1 igual a 0. Consigo dividir todo mundo por 3 também, né? Só porque eu vou ficar assim, né? Certo? Se eu dividir todo mundo por 3, fica como? Y' de x igual, passando dividindo por 3, menos 1/3 menos x. Ficou a mesma coisa do lado de cá, né? Perceberam que é a mesma coisa? Qual que é o correto? Tudo. Escolha o seu preferido. Mas essa é a sacada que a gente vai usar para independente da variável. Tá? Essa equação aqui eu conseguia fazer y sendo uma função de x. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Tá? Vamos derivar em relação a x, em relação a y. Vou pegar de cá. Agora eu vou fazer, então, o x como sendo um x de y nessa equação. Então, onde eu tenho x, eu vou colocar x de y. E aí vai ser 3x² de y. E isso daqui vai me dar uma regrinha da cadeia, que eu já vou explicar para vocês. Mais 6y mais 2x de y igual a 6. E eu quero derivar em relação a y, né? Minha variável é y. Então, fica 3 vezes x² de y, mais 6y, mais 2x de y, igual a derivada em relação a x de 6. Como é igualdade, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do lado de lá, né? Então, se eu estou aplicando esse operador diferencial de cá, eu tenho que aplicar de lá também, tá bom? Derivada da soma. Soma das derivadas. Vamos entender o que é esse camarada, né? Por que eu disse que isso aqui é uma composta? Vem cá comigo. A minha variável aqui, né? A minha variável em questão é y, não é isso? Aí vem uma função que calcula x de y. Não é isso? Aí vem uma outra função que pega esse camarada aqui e calcula o quadrado dele, não é isso? Certo? Então, essa função, na verdade, é composta dessas outras duas aqui. E derivar, então, essa função depende da derivada dessa e da derivada dessa. Tá claro? Tá claro? Tá clara essa dependência para todo mundo? Tá? Então, tá ótimo. Então,
Derivada em relação a y de 3x ao quadrado de y. O 3 está quietinho, não faço nada com ele. X ao quadrado de y, qual que é a função de fora? É o quadrado, não é isso? Como é que você deriva alguma coisa ao quadrado? Dá o tombo e subtrai 1 no expoente. Só que lá dentro ainda é uma função, né? Então, você ainda deriva ela. Certo? Certo? Então, certo. Derivada de 6y em relação a y. O 6 fica quietinho. Derivada de y em relação a y. 1. Derivada de 2x de y. Deixo o 2 quietinho. X de y. Qual que é a derivada de x de y? Tem função de fora? Não, né? Só tem uma função aqui. Então, a derivada dela é x' de y. Derivada de constante, 0. Acabou. Preciso organizar? A depender do que você precisa no exercício, sim. Tá? Mas se não, só para derivar, derivou. Quer isolar o x'? Pode isolar o x', mas tanto faz como tanto fez, tá? Tá bem? Tá bem? Então, tá bem. Então, a primeira a gente já quitou, né? Tá claro para todo mundo que essa primeira foi? Tá? Então, tá bom. Como que tá até agora? Acompanhável? Tá acompanhável? Tá? Então, tá bom. Vamos para o segundo exercício? Eu te dou a equação e peço y' de x. X ao cubo mais y ao cubo é 6xy. E eu quero o y' de x. Nesse exercício, já dá para perceber quem que é a variável que ele quer, né? Qual que é a variável? X, né? Então, o meu y é um y de x. Onde eu tiver y nessa equação, eu vou colocar um y de x. Então, vamos lá. Então, vai ficar x ao cubo mais y de x ao cubo. Esse cubo aqui não está legal, vou tentar de cá. Mas se eu for mais purista ainda, eu faço assim. Igual a 6 vezes x vezes y de x, né? Ok? Ok. Assim fica até mais claro que é uma composta, né? Então, vamos lá. Vamos derivar em relação a x dos dois lados. Então, fica x ao cubo mais y de x ao cubo. Opa. Igual a derivada em relação a x de 6 vezes x vezes y de x. Vamos lá. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de x ao cubo em relação a x. 3x ao quadrado. Dá o tombo e subtrai 1 no expoente, né? Sim? Sim. Derivada de y de x ao cubo em relação ao x. A de fora é a cúbica, não é isso? Como é que você deriva a função cúbica? Dá o tombo e subtrai 1 no expoente. Lá dentro ainda é uma função, derivada dela em relação a x. Tá bem? Sim? Então, tá bom. Derivada em relação a x de 6 vezes x vezes y de x. Aqui você vai ter uma regra do produto, não é? O 6 você deixa quietinho. Regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Muito rápido?
Não? Mais ou menos. É 6 vezes um produto, né? Então, bota o 6 para fora que ele não interfere em nada. E aí, então, é a regra do produto para essa. A derivada dessa em relação a x é 1, vezes outra função. Mais a primeira vezes a derivada dessa em relação a x, que é y' de x. Ok? Tá bem. Acabou, né? Quer isolar o y'? Fique à vontade, mas a gente não precisa gastar tempo com isso. Tá claro? Foi tranquilo? Então tá bom. Então vamos para a próxima. Tá vendo que vai melhorando? Prática. Próximo exercício. Reta tangente e reta normal. Dessa curva nesse ponto. Vamos lá? Tá comigo? Vem comigo. Então, vamos lá. Aqui, ele não te pediu quem está em função de quem, né? Ele não te pediu olhar para quem em função de quem. Isso fica a sua escolha, tá? Mas eu vou dar uma diquinha. Só presta atenção aqui. Qual que é a equação geral de uma reta tangente? Se eu tenho y como sendo um fzinho de x, isso aqui fica y menos y0 igual a f' de x vezes x menos x0, certo? Onde x0 e y0 é o ponto dado, ok? F' de x0, perdão, no ponto. Tá bom. Aí, o que acontece? Então, se esse y é um y de x, então fica y de x menos o y de x0, que é o y0, é igual ao y' de x0 vezes o x menos o x0, não é isso? Eu tenho que y é igual a f de x, certo? Deixa eu olhar y como sendo um y de x, ok? Então, fica y de x menos y de x0, y' de x0, x menos x0, não é isso? Minha variável é x. Tá ótimo. Então, eu vou olhar o x como sendo a variável, só para não mudar essa estética. Poderia ser a outra? Poderia ser a outra, tá bem? Mas só para manter essa estética. Pode ser? Então, tá bom. Então, é isso. Tá claro isso? Essa jogadinha? Tá bom. Está claro? Então, tá claro. Então, a equação da reta tangente é y de x menos y de x0 é igual a y' de x0 vezes x menos x0. Esse x0 é o ponto dado, né? Primeira coisa, verifique se esse ponto é um ponto dessa curva. Se o x for igual a 2, aqui dá 4, passando para lá dá 5, o y vai ser raiz quadrada de 5 mais ou menos. Então, de fato, esse ponto aqui é um ponto dessa curva, tá claro? Então, tá consistente. O exercício está pedindo coisas que são factíveis, né? Então, tá bom. O y de x fica quieto, o y de x0 é esse ponto dado, não é? Sim? Raiz de 5. O x0 é esse ponto dado, que é 2. Y' de 2. Então, temos aqui a nossa equação geral. Então, eu preciso achar a derivada de y em relação a x no ponto 2, ok?
Então, eu vou pegar essa equação aqui, olhar y como sendo um y de x e pronto, e derivar. Beleza? Depois eu faço para x igual a 2, particular. Então, ótimo. Gente, o tempo está voando. Então, vamos lá. X ao quadrado, derivada em relação a x, mais, onde eu tenho y, eu coloco y de x, igual a derivada em relação a x de 9. Ok. Derivada em relação a x de x ao quadrado, 2x. Derivada em relação a x de y ao quadrado de x, a de fora é o quadrado, dá o tombo, subtrai 1 no expoente, vezes a derivada de quem está dentro ainda. Igual, derivada de constante, 0. Fazendo x igual a 2, para x igual a 2, o que a gente tem? 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes o y de 2, vezes o y linha de 2, não é isso? Mas o y de 2 eu tenho, que é o raiz de 5. Então, isso aqui fica 4 mais 2 vezes raiz de 5, vezes o y linha de 2. Isolando os camaradas aí, primeiro eu consigo simplificar por 2, para facilitar a minha vida. Certo? Certo. E aí fica menos, fica y linha de 2, igual a menos 2 sobre raiz de 5. Quer multiplicar pelo conjugado? Fica à vontade, mas não precisa. Pego esse número, substituo nessa equação aqui, acabou, eu tenho a equação da reta tangente, neste ponto dessa curva. Ok? Aí resolve o problema. Agora, como é que você acha a equação da reta normal? Tem uma propriedade lá do ensino básico, tem vários videozinhos no YouTube explicando isso, eu não vou gastar tempo aqui. Mas que o produto entre os coeficientes angulares da reta tangente pela reta normal te dá sempre igual a menos 1. Se você tem o coeficiente angular da reta tangente, que é esse número, você faz o produtinho com da reta normal e acha, né? Que isso aqui vai dar menos 1. Então, coeficiente angular da reta normal vai ser menos 1 sobre esse camarada, que é menos 2, raiz de 5. E aí, você acha o coeficiente angular, acha a reta, acabou. Fechou? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo? Tá claro? Então tá bom. Próximo. Vou checar esse. O próximo eu te dou uma equação, peço a segunda derivada em relação a x, tá? Só a expressão, só quero a expressão. E aí, por fim, depois a gente vai falar de taxas relacionadas, tá? Que é costuma ser um trocinho difícil para vocês. Aí vocês vão perceber que é mais questão de interpretação de texto do que matemática mesmo, tá? Então, vamos. 4. X ao cubo mais y ao cubo igual a 1. E eu quero y duas linhas de x. Ok. Vem comigo? Qual é a variável que eu quero? X, né? Que ele já pediu desde o começo. Então, não preciso nem olhar para um lado, olhar para o outro, ver o que acontece. Só pegar em relação a x. Então, onde eu tenho um y, eu vou colocar sendo um y de x. Ok? Então, isso aqui fica x ao cubo mais 3 vezes y de x ao cubo igual a 1. E aí, 3 vezes não. E aí eu vou derivar em relação a x. Só que eu vou derivar duas vezes, né? Vou achar a primeira derivada e depois vou achar a segunda derivada, tá? Então, vamos derivar primeiro em relação a x dos dois lados. Derivada de x ao cubo em relação a x
3x ao quadrado. Derivada de y ao cubo em relação y de x ao cubo em relação a x, 3y ao quadrado de x vezes y' de x. Derivada de constante, 0. Precisa isolar esse y' para achar o y duas linhas? Não precisa. Pode ser bala direto, tá? Então vamos lá, mas fica à vontade. Se você quiser isolar, pode isolar, mas isso não vai interferir em nada, não. Se eu fizer, então, d2 dx2, ou seja, derivar essa daqui, se eu fizer a derivada em relação a x dessa camarada, 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado de x vezes y' de x igual a derivada em relação a x de 0. Ok? Bom, derivada em relação a x de 3x ao quadrado, 6x. Não é isso? Deu tombo, subtraiu 1 no expoente, né? Beleza. Aqui eu tenho um produto, né? Tenho um produto com uma regra da cadeia. Primeira coisa, deixa esse 3 quietinho. E aí você deriva em relação a x o que sobrou lá dentro, né? Que é y ao quadrado de x vezes y' de x. Só para fazer um pouquinho mais devagar, para não ficar muito confuso. E esse aqui é 0. Então, esse camarada aqui, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Se vocês quiserem, e fica aqui uma estratégia que mais para frente vai ser importante para vocês. Pega essa daqui, resolve ela num cantinho, depois volta com o resultado dela. Tá? Como é que você derivaria em relação a x, y ao quadrado de x, vezes o y' de x, né? Como é que você derivaria isso? Derivada do primeiro, 2y de x vezes y' de x, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, y duas linhas de x. Tá claro? Vou explicar de novo. Derivada do produto. Derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada de y'? Y duas linhas. Ok? Melhor? Melhor. Pronto, agora pega isso aqui e coloca lá embaixo. Isso aqui implica, então, que vai sobrar 6 vezes x, mais 3 vezes a derivada de a. Quem é a derivada de a? É esse pacote aí, que é 2y de x, y' de x ao quadrado, não é isso? Ao quadrado, que é y' vezes y', mais y ao quadrado de x, vezes y duas linhas de x, isso aqui tudo dá 0. Achou y duas linhas, né? Seria isolar o y duas linhas nessa equação, lá. Mas se ele te pediu só para calcular, você não precisa dar uma arrumadinha não, tá ótimo já. Isso aqui foi mais para a gente exercitar. Dúvidas? Comentários? Dificuldades? Tá de boa? Então tá de boa. Tá mais ou menos, né? Mas já esteve pior, não esteve? Pelo menos já melhorou, não melhorou? Então tá bom. Isso aí. Agora vamos pensar o seguinte. Estamos ainda lá nas nossas equações, tá? Vamos para a última parte da aula. E essa última parte é muito importante
que vocês entendam. É muito importante que vocês percebam qual que é o grau de dificuldade delas, tá? Dessa parte da aula. Estamos naquele mesmo contexto. Te dou uma equação em que as variáveis x e y dependem de uma outra variável, t. X de t, y de t. As duas variáveis estão codependendo de uma terceira variável, certo? Essa variável não é à toa que a gente bota como sendo t, porque em geral, no nosso contexto, vai ser o tempo. Então, por exemplo, eu posso ter um objeto que se desloca, e aí o x é o deslocamento, ao longo de um tempo, certo? E o y pode ser tipo altura. Se desloca ao longo do tempo e, sei lá, tem uma escada ali no rolê. Aí você precisa amarrar todas essas variáveis, sacou? O que é que vai estar por trás amarrando? Você vai ter alguma figura geométrica amarrando. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, é sempre você tirar do português e trazer para a matemática. É ver qual que é a figura geométrica que está descrevendo aquele comportamento. Ok? Tá bem? Então, tá bem. E aí, quem é a nossa variável a ser derivada? É t. Tá? Vai depender do tempo. Sempre vai depender do tempo. Sem muita explanação, vamos para um exercício, porque não adianta muito eu ficar falando, porque, bom, não faz sentido ficar falando. A ideia é pegar um exercício e ver na prática, tá? Vou pegar 3 exercícios que estão lá nas notas, que são os exemplos 51, 52 e 53. E é o seguinte, o que está por trás? Esse conteúdo chama taxas relacionadas. Por que taxas relacionadas? Taxa é o quê? Taxa é derivada, né? Então, são taxas de variação relacionada a alguma outra variável, tá? Relacionada a 2 funções que estão amarradas por alguma variável. Tá bem? Então, tá bem. Vem cá comigo, eu abri aqui as notas mesmo dos professores, que é para facilitar a vida. Bom, exercício 51. Te peço o seguinte. Se a área A de um círculo com raio R se expande à medida que o tempo passa, encontre a taxa de variação da área em relação ao tempo, em termos da taxa de variação do raio em relação ao tempo. Perceberam que eu li em português o que está escrito em matemática, né? Derivada de A em relação a T e derivada de R em relação a T, né? Pensa aí um pouquinho comigo. Qual que é o objeto geométrico envolvido? Um círculo. A área de um círculo. A área de um círculo. Aqui é o raio, aí é um círculo, certo? Certo. O A para mim é a área. O R para mim é o raio. Ok? Ok. Vamos pensar. Se, conforme vai passando o tempo, volta lá para mim um exercício, por favor. A área de um círculo de raio R se expande à medida que o tempo passa. O que está significando isso? O tempo está passando, então a área está aumentando. Bom, ele se expande, né? Então a área está aumentando. Se a área aumenta, aumenta o raio. Concorda comigo? Se o raio, então a área e o raio estão dependendo do tempo, não é isso? Conforme o tempo passa, a área aumenta e o raio também aumenta. Então, a área é uma área que depende de T, e o raio é um raio que depende de T. Não é isso? Então, tá ótimo. Qual é a equação da área de um círculo de raio R? πr ao quadrado. Mas onde eu tenho um A, eu tenho um A de T. Onde eu tenho um R, eu tenho um R de T.
R ao quadrado de T. Ok? Eu quero a taxa de variação da área em relação ao tempo, não é isso? Então, eu quero derivar a área em relação ao tempo, não é isso? Então, a derivada em relação ao tempo da A de T é igual a derivada em relação ao tempo de πr ao quadrado de T. Quem é a variável em questão? O T. Derivada de A em relação a T é a linha de T, né? Na verdade, lá ele colocou o diferencial, então a gente vai colocar o diferencial aqui também. dA dt em T. Ok. Derivada em relação a T de πr ao quadrado de T. O P não interfere em nada, deixa ele quietinho lá de fora. Derivada de R ao quadrado em relação a T. Regra da cadeia. Derivada da de fora, quadrado. Derivada do quadrado, 2 vezes o camarada lá dentro, menos 1 no expoente, vezes a derivada do camarada lá dentro, que é dr dt em relação a t. Ok? Agora, se ele só quer do operador, eu não preciso desse t, né? Então, eu consigo tirar esse t aí, e fica dA dt é igual a 2πr, π vezes r, dr dt. Acabou. Essa é a relação entre a taxa de variação do raio em relação ao tempo e da área, conforme esse círculo vai se expandindo. Tá claro? Tranquilo? Qual foi a dificuldade dele? Foi derivar? Não, né? Derivada a gente fez algumas até mais difíceis agora. Foi montar ele, né? É entender o que estava relacionado a quê. Então, é o português que é difícil, não é a matemática. Entendeu? Português que é o difícil. É trazer do português para a matemática. Essa que é a jogada. Vamos para o próximo, que o próximo é como se fosse uma aplicação desse. Próximo exercício. Que é o exemplo 52. Eu vou pedindo desculpa aí por ter colocado o resultado, a solução junto, mas a gente vai resolver junto, tá? 52 diz o seguinte: suponha que o petróleo vaze por uma ruptura e se espalha em um padrão circular. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 metro por segundo, quão rápido a área do vazamento, está crescendo quando o raio é 30 metros? Vamos perceber que é a mesma coisa? Vamos lá. Deixa aí um cadinho para vocês. Só não ler a solução aí, não, porque senão acaba com a discussão. Já sei. Então, vamos novamente. Eu tenho um setor circular, um raio derramando, um petróleo lá derramando. A vai ser a área desse setor circular. R é o raio. E aí eu te digo, volta lá para mim, por favor. E aí eu te digo que o petróleo vaza uma ruptura e se espalha num padrão circular. Ok, tá aí dentro. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante, taxa é derivada, não é? Taxa, então, de crescimento do raio, ela é constante igual a 1 metro por segundo. Quão rápido a área do vazamento está crescendo, ou seja, eu quero o que é a linha de T, está crescendo quando o raio é igual a 30 metros. Então, o raio, que depende de T, eu te dou um tempo específico para ele. Para um tempo fixado. Ok?
eu falei o quê? Está vazando. No tempo específico, está vazando e a gente já viu que a área aumenta e o raio aumentam, né? Tem uma relação de proporcionalidade entre o crescimento de um e de outro, certo? Ok. Niki para de crescer, Niki não chega mais petróleo, ou seja, naquele tempo em que parou de ter petróleo, que o raio é exatamente 30 metros, qual é a taxa de variação da área? Sacaram? Sacaram? Então, o que você tem que fazer? Pegar a área vai ser um A de T, do setor circular, que é πr ao quadrado, o raio depende do T, e deriva. Mas isso aqui a gente já derivou, não derivou? Não derivou? Então, é só pegar essa equaçãozinha aqui e substituir para o tempo específico, não é isso? Tá claro para todo mundo? Que esse aqui é só uma aplicação desse? Então, tá bom. Então, pelo quadro 1, basta fazer T igual a T0. E aí eu tenho a linha de T0, a linha de T0 é 2π R de T0, R' de T0. 2π R de T0 vezes R' de T0, não é isso? Sim? O R de T0 eu dei 30. R' de T0 é constante, igual a 1. Acabou, né? Então, isso aqui fica 2π 30 vezes 1, que é 60π. Qual que é a unidade aqui? É metros por segundo, né? Então, metros por segundo ao quadrado. Metros ao quadrado por segundo. Isso. Que é a área, né? É um metro ao quadrado. Tá bom? Tá claro? Tranquilo? Tranquilo. Vamos agora para volume, que é a aplicação desse. Marromeno. Bom, 53. Diz o seguinte: um tanque cilíndrico com raio de 5 metros está recebendo uma água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura da água está aumentando? Quando vocês pensam um pouquinho, eu vou dar uma desenhadinha aqui. Está recebendo um volume. A taxa do volume, 3 metros cúbicos por minuto. Ok. A altura, quer saber qual que é a taxa de variação da altura. Se o raio é um raio fixo, né? 5 metros. E só isso. Beleza. Vem comigo? Nossa figura geométrica é um cilindro, né? Cilindro. Qual é a propriedade do cilindro? O cilindro, a base dele é um círculo, e o que faz ele deixar de ser uma figura plana a ser uma figura em R3 é porque eu coloco a altura para variar, não é isso? Tá? Mas o círculo, o raio, ele é constante ao longo dele, concordam comigo? Qualquer seção transversal que eu fizer aqui vai dar sempre uma circunferência que é exatamente igual à base dele. Ok? Então, tá bom. Então, o meu raio não depende do tempo, concordam comigo? O raio está fixo. Eu quero taxa de volume aumentando, né? Eu vou inserir um conteúdo lá dentro. Qual que é o volume de um cilindro?
A área da base vezes a altura, né? Qual é a área da base? πr ao quadrado vezes a altura. Vamos pensar o seguinte, conforme a água entra, o raio está fixo, mas a altura e o volume vão depender do tempo, não é isso? Sim? Então, o meu H é um H de T, e o meu volume também é um volume de T. Então, isso aqui fica V de T igual a πr ao quadrado, H de T. Eu quero taxa, taxa é derivada. Derivada em relação a quem? A minha variável. A minha variável é o tempo. Derivada dos dois lados em relação a t. Vamos lá? Aqui me dá v' de t. Aqui, πr ao quadrado funciona como constante, não é isso? Porque não depende de t. A mesma historinha lá do x e do y, tá? Aqui funciona como sendo constante. Então, se é constante, bota para fora. H, derivada de H em relação a t, H' de t. Ok? Ok. Acabou. Acabou, né? Esse aqui eu tenho. Esse aqui eu tenho. E eu quero esse. Não acabou? Então, vamos lá. Para um T específico, né? Essa taxa aqui de volume, volta lá para mim, só para eu ver se ela é constante. Um tanque cilíndrico com raio está recebendo uma água a uma taxa. Isso aí é constante. Tá bom, então é para todo T. Então tá beleza. Então tá beleza. Então isso aqui é constante, então, para T qualquer. V' de T é sempre 3. πr ao quadrado, 25. H' é o que eu quero. Então, a taxa de variação, o que significa H' de T? A taxa de variação da altura em relação ao tempo é exatamente igual a 3 sobre 25π. A altura é em metros e isso aqui está em minutos, né? Metros por minuto. Eu não tenho muita importação com essas unidades, não, tá? Isso aí para mim não significa muita coisa, não. Para mim não interfere. Estamos dentro do prazo? Gente, não estou nem acreditando. Dá para fazer mais. Vocês querem fazer mais? Bora? Estamos aí, né? Já estamos aí fazendo nada. Estão entendendo? Tá até mais divertido? Tá entendendo o médio? Eu vi alguém fazendo assim com a cabeça. Quer que volta em alguma específica que entendeu menos? Deixa eu ver se tem alguma mais simples antes. Porque essa 53 aqui é um pouquinho mais pesada. Não, 54. 54 depende mais dos outros trens. Espera aí. 51. Uma super sugestão que eu posso dar para vocês é que o 54 ele é um pouquinho mais complexo que esses três. Então, se vocês preferirem, eu posso voltar em algum desses dois, ou se vocês preferirem, eu posso fazer o 54. Aqui é democracia, vocês que mandam. Oi? Posso fazer de reta tangente, vocês preferem? Preferem? Então tá ótimo. Vamos fazer de reta tangente. Boa, garoto. Eu vou até voltar em algum outro aqui. Uma super sugestão de taxas relacionadas, pegarem alguns livros, porque isso aqui, de fato, vocês vão ter uma engasgadinha no começo. Então, pega exemplos resolvidos em livros. Precisa ficar
dando aí umas de doido e pegar exercício já para fazer, não. Pode pegar exemplo resolvido, tá? Pega, tenta ler o enunciado, vê se você está entendendo, tenta bolar estratégia, não sabe o que? Desce uma linha. Aí leu primeiro essa linha, entendeu a estratégia? Consegue fazer sozinho? Massa. Não consegue? Tenta ler a segunda linha, sacou? Porque fazer isso vai te ajudar a aprender a pensar como resolver esse tipo de exercício. Então, no livro-texto tem um catatal de exemplo. O livro do Leitold, que eu falei para vocês no comecinho da aula, ele é mais com geometria analítica. Então, ele tem uma pegada mais de aplicação, tá? Super recomendo ele, tá? De verdade, verdadeira. Vamos fazer uma de reta tangente aqui, então? Que felicidade que a gente tá de boa de tempo. Pode ser um negócio meio bizarrinho? Pode ser? Te dou uma curva, pode pegar aí. Esse exercício 48, pode ser? Pode ser que dê um trabalhinho aí. Mas o ponto, ele tá amigável, né? Então, vamos achar a equação da reta tangente, o 47 é o que eu fiz. Vamos fazer a equação da reta tangente a essa curva. Seno de x mais y igual a 2x menos 2y no ponto π. Tá? Na quarta-feira, a gente pode brincar mais com taxa relacionada, tá? Taxa relacionada, trazer uns outros. Pegar, inclusive, exercícios de provas passadas, pode ser? Então, tá bom. Então, vamos lá. O exercício pede o seguinte, te dá a equação da curva, né? Seno de x mais y igual a 2x menos 2y no ponto π. Vem comigo. Esse ponto dado é um ponto dessa curva? Se você faz x igual a π e y igual a π, aqui dentro você tem seno de 2π. Que por um lado isso aqui é quanto? Deu uma volta completa, é o mesmo que seno de zero é 0. Se eu coloco 2π menos 2π, ok. Esse ponto é um ponto da curva. Sucesso. Agora, eu quero a equação da reta tangente nesse ponto. Ele te pediu em relação a quem? Não, né? Então, pega a sua favorita. Você quer fazer y como sendo função de x ou x como sendo uma função de y? Tanto faz? Pode ser em relação a x? Pode. Tá bom. Então, vamos lá. Então, onde eu tenho y, eu coloco um y de x, né? Então, fica seno de x mais y de x igual a 2x menos 2y de x, né? Ok. Há quem prefira, e aí vai muito de vocês, não colocar essa codependência dentro, tá? Eu prefiro, para sempre lembrar quem é que está dependendo de quem, tá? Na prova precisa colocar? Não, mas eu coloco porque eu acho mais fácil para não esquecer quem depende de quem, tá bom? Mas é o que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos derivar agora em relação a x. Seno de x mais y de x. Espera aí, cuidado com os parentes aqui. Igual a derivada em relação a x de 2 vezes x menos 2y de x. Ok. Derivada de fora, derivada do seno,
cosseno, avaliado no camarada de dentro, que é uma regra da cadeia, não é? Vezes a derivada da de dentro. Qual que é a derivada da de dentro? Derivada de x em relação a x, 1. Derivada de y de x em relação a x, y' de x. Beleza? Tranquilo? Ok. Mesma coisa de cá, derivada da soma, soma das derivadas. O mesmo acontece com a diferença. Derivada de 2x em relação a x, o 2 não influi nem contribui. Derivada de x em relação a x, 1. Menos 2 não influi nem contribui. Derivada de y de x em relação a x, y' de x. Acabou-se, né? Agora, o que eu faço? Faço x como sendo o ponto π, não é isso? Se eu quero a equação da reta tangente, vamos abusar dos quadros que a gente está podendo. Eu olhei y como sendo um y de x, né? Então, a reta tangente, a equação da reta tangente, ela fica com que cara? Y de x menos o y' no ponto dado, menos o y no ponto dado, é igual a y' no ponto dado, x menos x0. Certo? O y no ponto dado é π, né? x0 é o ponto π e o y de x0 também é o ponto π. Então, eu já vou substituir. Y de x menos o y de x0, que é π, é igual a y' em π, x menos π. Então, basta pegar esse camarada que a gente acabou de derivar e achar nele no ponto x igual a π e y igual a π, não é isso? Então, fechou. Então, no ponto π, nossa, dá muita cacofonia, né? Tá bom. Então, fica cosseno de π mais π, 2π, né? Vezes 1 mais y' de π é igual a 2 vezes menos 2 y' de π. Tá bom? Cosseno de 2π é? Voltou. 1. 1. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar 1 mais y' de π igual a 2. Bom, isso. 2 menos 2 y' de π. Vou fazer uma coisa meio atrapalhada, mas faz parte da vida. Esse 2 aqui passando para a banda de cá, fica 3 y' de π, né? Já não errou conta aqui, não? Esse camarada passando para cá me dá 1. 2 menos 1, 1. Y' de π é 1/3. Só substituir aqui. Y de x menos π igual a 1/3 x menos π. Quer desenvolver e deixar o y aqui sozinho, o π para lá, com x, como uma equaçãozinha, fica à vontade. Precisa? Não. Tá? Não precisa. Tá bom? Mais um? Tá joia, né? Dúvidas? Comentários? Tá melhorando as aulas? Tá ficando bem mais claro, né? Não, mas é isso. A intenção sempre é tentar concentrar um pouquinho mais a teoria. Vou ficar de cá para vocês poderem copiar o quadro. A intenção sempre é concentrar um pouquinho mais na teoria para a gente ganhar tempo fazendo exercício. Porque quando eu faço exercício com vocês, eu já puxo a teoria também, tá? Então, na quarta-feira, que é a próxima aula,
eu vou começar de novo com aquelas regrinhas de derivação. Então, vocês vão encher o saco de ver isso, pelo menos essas 2 semanas. Aí, eu vou pegar algumas derivadas away para a gente fazer. Deriva, 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 deriva. Acho umas reta tangente, umas reta normal, tá? Pelo menos 2 exercícios de cada. E aí, pegar uns 3 exercícios de taxas relacionadas, pode ser? Porque daí, na próxima semana, quando a gente for ter teoria, a gente já vai fazer um estudo da função derivada para entender características que ela pode nos dar em relação à função original. Sacou? Então, já é uma outra pegada, já é uma outra análise, já é um outro estudo. Mas que pressupõe de vocês o domínio das regras de derivação. Então, essa semana, come com farinha isso, sacou? Deriva, 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 viu função ali, sai derivando, beleza, vida que segue, tá bom? E aí, depois, na quarta-feira, então, eu amarro o conteúdo, a gente faz uma série de exercícios, eu vou até tentar pegar algum exercício de prova anterior, para vocês terem uma noção mais ou menos. E aí, ou então pegar também exercício da equipe de monitoria, né, que já tem vários lá também para vocês. Então, a gente vai fazer exercício assim. Na sexta-feira, depois, encontro de novo com os monitores. Mais exercício, mais exercício, mais exercício. Estamos bem? Estamos conversado? Então, até quarta-feira. Fiquem bem, se cuidem e até quarta.